Diego Souza está de volta à Ilha do Retiro, né? O embaixador de 87 vai vestir a camisa do Leão nesta temporada 2023. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui do canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou explicar para você como é que vinha jogando o Diego Souza antes da lesão, quais os comportamentos táticos que ele tem demonstrado e como ele pode encaixar na equipe do Sport de Anderson Moreira. Então, vamos juntos! O Diego Souza é um centroavante muito completo e ao longo desse vídeo você vai entender por quê, né? Um dos aspectos que ele faz muito bem é identificar os espaços vulneráveis entre as linhas dos adversários. Então ele se desloca, ocupa esse espaço para participar da construção ofensiva da equipe. E aí, com um dos toques, ele já dá o prosseguimento, identifica quem está vindo de trás, né? Então é um jogador muito interessante, muito inteligente. Mais uma vez, identificando o espaço vulnerável, se movendo, se locomovendo até ele e aí participando da construção ofensiva, no jogo apoiado, num jogo muito associativo, né? O Diego Souza é um jogador de muita qualidade técnica. Em alguns momentos ganhando a segunda bola, né? E aí fazendo esse passe, ocupando muito bem ali esse espaço entre linha. Então a gente vê que é um atleta que consegue fazer esse movimento de pivô. Um, dois toques, já se conecta com o seu companheiro que está fazendo a ultrapassagem, né? O Diego Souza é um atleta de 38 anos. A gente não vai ver ele dando um sprint de alta intensidade com muita frequência. Mas ele é um jogador que consegue atacar os espaços de forma inteligente, né? Fazer esse movimento em diagonal, né? Esse movimento de ruptura nas costas da última linha com certa frequência. A gente vê, ó, fazendo esse movimento, recebendo na profundidade, mais uma vez aqui, ó, se deslocando muito bem, atacando o espaço e finalizando com maestria. A gente vai ver que o Diego Souza também é um cara que é muito presente na grande área. A gente vai ver aqui com detalhe, participando da construção, ocupando a entrelinha. A jogada se desenvolve e ele já está lá pisando a grande área, fechando na segunda trave e aí testando de cabeça. Mais uma vez a gente vai ver o Diego Souza participando da construção, participando no espaço entre linha e depois se deslocando para a grande área, né? O jogo aéreo é muito forte do Diego Souza, ele identifica muito bem os espaços também dentro da grande área, seja na segunda trave, seja na primeira trave e se locomove muito bem para atacar esse espaço. Mas uma coisa que me chama a atenção, né, nessa presença diária do Diego Souza é a capacidade dele fazer algumas fintas de corpo, né, para enganar o seu zagueiro, né, o zagueiro que está ali marcando. A gente vai ver aqui que o Diego Souza faz o movimento de ir por trás do defensor, mas no último momento ele vem para frente do cara, toma a frente do cara e cabeceia. Essa finta de corpo é muito frequente no Diego Souza. A gente vai ver agora outro movimento de corpo, essa finta agora de dizer que vai para um lado, vai para o outro e aí no fim vir para as costas do marcador e testar para o fundo do gol. Então a gente vê que é um jogador que dentro da grande área tem alguns recursos para ludibriar a marcação adversária. Outro aspecto que me chama a atenção no Diego Souza é o que eu denomino zona Diego Souza. O que é isso? Diego Souza com frequência ele ocupa ele retarda a passada e aí deixa os extremos entrarem na grande área e ele fica ali muito mais próximo da meia-lua, né? A gente vê aqui contra a equipe do CRB, por exemplo, o extremo atacando a profundidade, arrastando a marcação da zaga e o Diego Souza diminuindo a passada, ficando ali mais próximo da região da entrada da grande área para receber esse passe para trás, né? Com a linha toda afundada e com os volantes lá atrás. Então ele explora muito bem o espaço nas costas, né? O espaço entre linha, entre a zaga e os volantes também na hora de definir. Mais uma vez, explorando muito bem, chegando ali de trás. A gente vai ver aqui em detalhe os extremos infiltrando, arrastando a marcação, os volantes aqui, ó, todos fora da jogada e o Diego Souza se movimentando muito bem para receber essa bola por trás e finalizando de cabeça. Então é um jogador muitíssimo inteligente. Nas finalizações a gente vai ver que o Diego Souza precisa de poucos toques. Ele utiliza muito aqui, ó, dois toques, ajustou o corpo, finaliza. É basicamente isso. A gente vê aqui, ó, mais uma vez, ó, domina de peito e finaliza. O recurso de dominar de peito também é muito utilizado pelo Diego Souza, como você já pode perceber, né? E aí deu de bicicleta. Mais uma vez aqui contra o Ituano. Domina de peito, domina, ajeita essa bola e finaliza mais uma vez. A cabeçada também é um marco do Diego Souza, né? Tem uma excelente impulsão. É impressionante a impulsão que o Diego Souza tem. Vai lá no alto, consegue ganhar de cabeça dos seus marcadores e testa
como manda o manual. As finalizações do Diego Souza também acontecem de média distância, né? Geralmente ali nessa zona na frente da grande área, mais ou menos ali no corredor central, que é uma área que ele ocupa com maior frequência, e sempre buscando finalizar com a sua perna dominante, né? Como a gente observa, ó, domina na frente da grande área e aí tenta a finalização, geralmente do peito de pé. É um atleta que ganha muitos duelos por cima, né? Então a gente vai ver o Diego Souza vencendo muitos duelos, mas não é só vencer duelos. A gente tem que ressaltar a capacidade do Diego direcionar o passe. A gente vê aqui que ele tá aqui, ó, brigando com o cara pelo espaço, utiliza muito bem o corpo, protege e direciona o passe para o seu companheiro mais próximo, né? Então é um atleta que vai ganhar muitos duelos aéreos e vai já fazer com que o seu passe deixe o seu companheiro numa condição de vantagem ou de situação de 1 contra 1. A gente vê mais uma vez, olha aí a ajeitada do Diego Souza. Então é um atleta muito interessante também nesse aspecto. Na transição ofensiva, a gente vai ver que o Diego Souza não participa tanto em marcação em bloco baixo. Então ele fica um pouco mais adiantado. Por quê? Ele vai ser uma peça fundamental nessa transição ofensiva, para reter essa bola, fazer esse trabalho do pivô, proteger, dar tempo da equipe sair de trás para ele soltar essa bola. Ele faz isso com muita frequência, né? A gente vê o Grêmio recuperando essa bola, ele domina, faz o pivô, espera, né? Temporiza a jogada, retarda a jogada. Quando tem seus companheiros passando, aí ele solta, né? No tempo certo. Então a gente vê que o Diego Souza também é importante nesse momento do jogo, quando o Sport recuperar a posse de bola, né? Ele fazia isso muito bem na equipe do Grêmio. Na transição defensiva, aí a gente vai começar a ver alguns problemas do Diego Souza, né? Porque já tem 38 anos, é um jogador de um perfil um pouco mais robusto, né? E tem uma certa dificuldade na mudança de comportamento. Então, a gente viu o Grêmio muitas vezes perder a posse de bola e o Diego Souza tem uma postura passiva, né? Não mudar o comportamento para tentar pressionar, para tentar correr para trás. Isso a gente não viu no Grêmio, então deve se repetir na equipe do Sport. Em bloco alto, o Diego Souza alternava entre subir a pressão, tentando aqui fechar a linha de passe do goleiro no zagueiro, então ele é um cara inteligente também para fechar a linha de passe, não é tão agressivo, mas é inteligente para compensar a falta de agressividade para fechar os espaços vitais. É um cara que vai sempre tentar encurtar, não é aquele cara agressivo de subir a pressão localmente. Claro, em alguns momentos ele pode até fazer, mas em outros a gente vai ver o Diego Souza também não subindo tanto, né? Um cara que vai ficar mais temporizando, largando mais assim, né? A jogada entre aspas, tentando só induzir, fazendo aquela meia pressão. Isso também acontece num bloco médio, né? A gente vê aqui o Diego Souza só tentando induzir para um lado, induzir para o outro. Em alguns momentos ele sobe a pressão, mas não vai até o goleiro, como a gente vê, né? Já para por ali. É um jogador que a gente vê que em outros momentos fica mais passivo, agora já vai tentando direcionar o adversário para o lado, tentando encurtar, né? Não acelera em nenhum momento. Então, são esses aspectos defensivos que o Diego Souza em muitos momentos demonstra, né? A gente vê aqui, ó, a bola passando por ele só olhando. Então, é um jogador que tenta também controlar um pouco do desgaste físico durante o jogo, né? Ele tenta poupar energia nesses momentos para que ele possa potencializar no instante que ele receber essa bola. A gente vai ver também que em bloco baixo o Diego Souza também não participa efetivamente, então isso gera uma desestrutura na sua própria equipe. Por quê? Porque os volantes adversários ficam com liberdade para trabalhar no espaço entre o Diego Souza e a segunda linha de marcação. Então a gente vê essa liberdade dos volantes adversários para trabalhar por trás da linha da bola. Isso acontece com certa frequência, né? Porque o Diego Souza sempre fica um pouco mais adiantado para ser aquela peça de contra-ataque, né? Para ele receber essa bola na transição ofensiva e aí segurar e depois soltar para a galera. A gente vê aqui mais uma vez o Diego Souza aqui numa marcação em bloco baixo, participando não tão muito. Nas bolas paradas, Diego Souza, pela sua estatura, ele aumenta muito o poder de fogo das suas equipes. É um atleta que geralmente se posiciona ali na primeira trave, tem uma boa impulsão, ataque a bola muito bom, né? Um cara que ataca muito bem a bola. E normalmente o Diego Souza recebe uma marcação individual nesses
nesses tipos de jogada da bola parada. E mesmo assim ele consegue vencer esse duelo individual e cabecear a bola muito bem. A gente vê aqui, ó, duelo individual, ganha e também faz o cabeceio. Na bola parada defensiva também é a mesma situação, protege mais ali de forma na primeira trave, numa forma muito mais zonal do que individual, e isso é evidente porque ele é um cara que ataca muito bem a bola, tem uma excelente impulsão, então ele protege muito bem a primeira trave, né? Então ele cabeceia, ajuda a equipe a não receber essa bola ali naquela zona perigosa. Nas cobranças de falta a gente vai ver o Diego Souza com algum repertório, muitas vezes buscando essa bola mais de força com o peito do pé, como a gente vê aqui contra o Pelotas fazendo esse gol, né? Ou em outros momentos uma cobrança com a parte interna, né? Colocando força, mas também buscando ter precisão. Então a gente vê que tem um repertório muito interessante nas bolas paradas, nas cobranças de falta. Nos pênaltis a gente observou alguns comportamentos interessantes do Diego Souza. A gente vai ver o Diego Souza em alguns momentos é um atleta que é um cara que já vai decidido para a cobrança, né? Então ele não depende muitas vezes do goleiro, ele já vai com a tomada de decisão para a bola. Então ele vai aqui, ó, em alguns momentos fazer essa cobrança mais forte no canto, né, com o peito do pé mesmo, tanto no canto esquerdo quanto no canto direito do goleiro. Então a gente vê aqui, ó, batendo firme, forte. Em outros momentos ele vai buscar uma batida com a parte interna do pé lá no alto, né, buscando o ângulo, né, para tirar de fato o goleiro. Em outros momentos aqui no canto direito do goleiro também com a parte interna do pé. Então, um atleta que tem um repertório nas cobranças muito interessante, o que aumenta a dificuldade do goleiro acertar. Em outros momentos, ele vai fazer o quê? Bater no meio. Pode ser com o peito do pé ou tirando um pouco mais o peso da bola para a bola subir um pouco mais e dificultar ainda mais o goleiro que gosta de colocar o pé, né? Tem goleiro que gosta de colocar o pé para tentar pegar essa cobrança a meia altura. E aí, torcedor do esporte, gostou dessa análise do Diego Souza? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube para que a gente possa continuar fazendo vídeos e análises para o torcedor do Leão. Vou deixar como sugestão 2 vídeos, um sobre o Alan Ruiz e também outro sobre o Michel Lima, contratações recentes do Leão para a sequência da temporada. A gente vai ficando por aqui, até a próxima aí, tchau, tchau!